nós outros, nenhuma aliança eterna somos. Na graça de Jesus nós somos um. No amor de Deus e Pai nós somos um. Na comunhão do Espírito, nenhuma aliança eterna somos um. Graça e paz, amados irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, nós somos privilegiados, ó Pai, por podermos estar na Tua casa e Te adorar. Nós, Senhor, Te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado, Pai, mais uma vez por esse dia que o Senhor nos deu. Estamos aqui, ó Pai, nos regozijando e alegrando, Senhor, porque sabemos que Ele veio de Ti. Esse dia foi um presente Teu para nós, assim como, ó Pai, o dia de amanhã, assim como a noite que teremos. Senhor, todas as coisas que envolvem a nossa vida vêm de Ti, e nós queremos agradecer, ó Pai, porque é só o que podemos fazer, não há nada que façamos que possa retribuir, que possa compensar um pouquinho de tudo que Tu tem feito por nós. Então nós queremos Te agradecer, Senhor, e com coração grato, com coração alegre, cheio de gratidão, nós queremos Te adorar, ó Pai, pois só Tu és digno de adoração. Te adorar não pelo que Tu fez, mas pelo que Tu és. Queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, porque Tu és Deus, Tu és o Deus supremo, Tu és o Deus majestoso, Tu és o Deus grandioso, o único digno de adoração. E nós queremos Te adorar nessa noite. Cantar, orar, louvar, queremos glorificar o Teu nome. Seja exaltado, ó Deus. Queremos celebrar a Ti, celebrar com a nossa vida, não só com a nossa voz. Pai querido, porque o cântico, se ele não for vivido, ele não passa de uma música. Nós queremos viver tudo aquilo que estamos cantando, queremos viver o que estamos falando, queremos viver o que está sendo pregado, Senhor. O que a Tua palavra ensina é o que nós queremos para a nossa vida. Toma o Teu lugar nessa noite, Senhor. Tu és soberano, ó Pai. Tu és soberano, Tu és poderoso. E nós nos rendemos nesse momento, ó Pai, a Tua grandeza, reconhecendo o Teu senhorio, o Teu governo sobre nós. Reconhecemos isso e nos prostramos diante de Ti. Que Tu possa se agradar de cada um que está aqui nessa noite, e de cada irmão e cada irmã que está, Senhor, participando, ouvindo de casa. Toma nas Tuas mãos, derrama da Tua glória sobre nós, e que tudo que fizermos possa ser dirigido pelo Espírito Santo e possa Te agradar. Venha sobre nós, governe sobre nós, é o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Quero te convidar a ler o Salmo de número 98. Salmo de número 98. Salmo de número 98 é um belo salmo, como tantos os outros também são. E o Salmo de número 98 nos fala sobre um cântico novo, sobre oportunidades. Diz assim o salmista: cante ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua mão direita e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça diante dos olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel.
Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Gritem de alegria, exultem e cantem louvores. Cantem com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto, com trombetas e ao som de buzina. Exultem diante do Senhor que é Rei. Ruge o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam palmas e juntos cantem de júbilo os montes, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com retidão. Aleluia! Cante ao Senhor um cântico novo. Cantar um cântico novo não é uma letra nova que a gente não conhece. Cantar um cântico novo pode ser um cântico que está na minha mente há muito tempo, mas eu canto prestando atenção em cada palavra e fazendo de cada expressão uma verdade na minha vida. Esse cântico se torna novo para mim. Cantai ao Senhor um cântico novo. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Nosso Deus é um Deus digno de glória. Vamos louvar o Senhor com cânticos nesse momento? Espírito inabalável.
que bom poder estar na tua casa nessa noite, Senhor. Poder estar em tua presença, ó Deus. É um privilégio para nós. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. Eu quero estar, ó Senhor, neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Em tua presença, Senhor Jesus.
Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração num Deus que cumpre sua palavra e me guarda, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. E o maior milagre Deus já fez em mim. Quando tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam tuas mãos.
Nós vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento com as nossas ofertas e os dízimos. Vamos estar trazendo como adoração ao nosso Deus. Nós fazemos isso com alegria. Ele é o nosso provedor, Ele é o Jeová Jireh, Ele é aquele que está sempre cuidando de todos nós. Então, vamos estar nesse momento consagrando ao Senhor os dízimos e ofertas. Pegue a sua oferta, o seu dízimo, e vamos consagrar nesse momento. Você que está de casa também pode fazer desse momento um momento de oferta através do QR Code que está aí na tela, ou pela descrição no vídeo lá no YouTube, tem um link para você acessar, ou se você está assistindo pela Atos 6, aí também tem um ícone para você estar contribuindo. Vamos consagrar ao Senhor. Pai querido, nós reconhecemos que Tu é aquele que tem nos sustentado a cada dia. Pai, em meio a tantas situações difíceis, todos os dias nós somos vencedores, porque o Senhor está provendo na nossa vida. E agora, Senhor, colocamos aqui no Teu altar uma parte daquilo que Tu nos deu, Senhor, como oferta ou como dízimo, Senhor, mas fazemos isso com o coração agradecidos, porque, Senhor, Tu és realmente bom para com todos nós. E nós semeamos agora, para que esses recursos possam, ó Pai, ajudar o Teu reino a se expandir pela terra, para que muitos possam ouvir do Teu amor. A Ti seja dada a honra, a glória e o louvor. Abençoe a casa de cada um dos Teus filhos, aqueles que precisam de uma oportunidade, aqueles que precisam, Senhor, de novas fontes, aqueles que precisam, Senhor, recuperar alguma coisa que se perdeu. Tu, ó Pai, pode abençoar, e se achamos graças diante de Ti, Senhor, entra com esse cuidado também na vida dos Teus filhos. Venha sobre nós e governe sobre nós. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ofertar ao Senhor nesse momento. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois Tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Amém? Quero convidar o Jorge para estar aqui. O Jorge é um parceiro de já há alguns anos, né, Jorge? Conheci o Jorge lá na Penha e a gente foi se aproximando e aí ele se mudou para Petrópolis antes de mim. Não, depois, eu vim. Então, tá vendo? Ele veio atrás de mim. Brincadeira, mas ele já tinha desejo de vir para Petrópolis, ele é petropolitano, mas morava lá. E eu me mudei para Petrópolis e já estava no coração dele, e aí logo ele conseguiu, né, também resolver as situações e se mudou para cá, e a gente continua na caminhada, né? Jorge é um amigão e um presente de Deus, e ele vai estar ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Que Deus abençoe. Boa noite, igreja. É um prazer estar com os irmãos aqui nessa noite. A gente já, desde acho que o pastor Zenildo chegou aqui da posse, né? A gente vem, assim, sempre que pode. Hoje nós somos, eu e minha esposa Michele, somos membros da Igreja Presbiteriana Caminho Real. Nós, uma congregação nova da Igreja Presbiteriana que está abrindo ali no Quitandinha. Estamos conseguindo um lugar agora. Mas, como o pastor falou, a gente caminhou bastante tempo junto lá na Metodista da Penha e foi sempre um prazer, aprendi muito com o pastor Zenildo e tenho certeza que fomos muito abençoados mutuamente lá e uma amizade que cresceu e hoje a gente está sempre junto, sempre que pode a gente está junto, né? Então, é uma bênção estar aqui hoje com os irmãos, uma oportunidade muito especial de poder pela primeira vez trazer uma mensagem da parte de Deus aqui para a igreja. Eu espero que o Senhor Jesus possa nos abençoar nessa noite, que o Espírito Santo possa iluminar nossas mentes, nossos corações e que possa falar conosco nessa noite, amém? Queria convidar os irmãos que abrissem as suas Bíblias lá no livro de Marcos. Vou pegar minha cola aqui também. Lá no livro de Marcos, no capítulo 10. Perdão, Marcos 17. Não é 10 não. Não, eu marquei errado aqui. É 10. É que começa no 17, perdão. Porque eu vi aqui 30, eu marquei 10 a 31 aqui. A página me traiu quando ela quebrou aqui a página. 10, começa no versículo 17. Nós vamos ler do versículo 17 até o versículo 31. Vamos ler um pouquinho e depois o Espírito Santo vai falar ao nosso coração, expondo essa mensagem, versículo a versículo, para que Deus possa falar conosco. Amém? Todos acharam? Apesar do erro aqui de quem está aqui na frente? Amém. Então, Marcos 10, 17 ao 31, diz assim a palavra do Senhor. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos que quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo, não para Deus,
porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e últimos primeiros. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, ó Deus, é com muita alegria, ó Deus, e temor que nós entramos, ó Deus, nesse momento, ó Pai, para estudarmos e ouvirmos a Tua palavra. Que o Senhor possa, ó Deus, iluminar as nossas mentes, nosso coração, para que o Senhor possa falar com cada um de nós, ó Deus, naquilo que necessitamos, ó Pai. Tu conheces a necessidade de cada um aqui no mais íntimo, ó Deus. O Senhor sonda os nossos corações, ó Pai. E que nessa noite a Tua palavra possa, ó Deus, penetrar o mais fundo do nosso ser, ó Deus, nos ferindo e nos curando, para que possamos ser cada vez mais, ó Deus, santos como o Senhor é. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar, a igreja? Eu quero, antes da gente voltar no texto para expor aquilo que está dizendo aqui, eu queria fazer uma breve introdução, porque esse mês a gente comemora a Reforma Protestante, né? No dia 31 agora, nós comemoramos a Reforma Protestante, e em lembrança daquilo que lá atrás, em 1517, Lutero iniciou, né? Quando Lutero pregou aquelas 95 teses na Catedral de Wittenberg, na Alemanha, e aquelas 95 teses, que a princípio eram teses contra as práticas da Igreja Católica, de indulgência, de visita, ou melhor, de adoração a partes, né, de santos mortos, que eles colocavam nos altares, as pessoas pagavam para ir até lá, indulgências que eram pagas para salvar a alma de alguém que havia morrido do purgatório. Quando Lutero ele iniciou aquele trabalho, de lá para cá, nós vimos uma grande transformação na igreja. Talvez a maior transformação na história da igreja ocorreu por conta daquela atitude de Lutero lá atrás. É claro que Lutero não agiu sozinho. Antes dele, outros homens já haviam tentado uma reforma. Após ele, outros homens trabalharam muito para que essa reforma permanecesse e fosse duradoura. E hoje, nós talvez precisamos olhar novamente para essa reforma e ver aquilo que nós temos feito de errado e voltar a nos reformar sempre. Acho que desde que aconteceu a reforma, a igreja deveria sempre voltar a reformar-se, porque muitas vezes, o passar do tempo, dos anos, a igreja acaba se perdendo e voltando a algumas práticas que não são práticas corretas, que não são práticas de acordo com a palavra de Deus. E nós vemos muito isso acontecer, infelizmente, nos dias de hoje, né? Nós temos aqui inúmeros exemplos, quando a gente liga a televisão, de testemunhos, de maus testemunhos que nós vemos, de irmãos, muitos crentes que hoje se preocupam mais com a aparência exterior, se preocupam mais com o mundo aqui, muitos crentes que buscam a igreja apenas para poder satisfazer desejos mundanos, né? Seja de riqueza ou qualquer outro tipo de desejo, e poucos entendem que a reforma começou num coração desesperado, que a reforma começou por conta do desespero de Lutero em não conseguir salvar-se a si mesmo. Se a gente olhar a história de Lutero, a gente vai ver que ele era um homem que tinha muito medo da morte. Lutero, ele conta as histórias que contam sua biografia, falam que ele passou por uma situação muito difícil, numa tempestade em que ele se viu à beira da morte. E ali ele começou a se questionar: como eu, monge agostiniano, pertencente e estudioso da igreja, como eu posso ter tanto medo de morrer? E a história diz que Lutero, ele entrava lá, se aqui nós fôssemos uma igreja católica, eu, Lutero, o pastor, o padre, eu ia lá e me confessava. Lutero se confessava com ele. Quando ele descia a escada, ele lembrava: pequei em outra coisa que eu esqueci de contar. Ele voltava para se confessar novamente, a ponto do padre falar com ele o seguinte: olha, faz o seguinte, meu filho, peca alguma coisa mais grave, depois você volta, acumula um pouquinho de pecado e depois você volta, porque senão você não vai sair daqui. E Lutero era um homem atormentado pela sua incerteza da salvação, porque ele não conseguia alcançar a salvação que ele tanto lia, que ele estudava debruçado sobre a Bíblia,
mas ele não tinha aquilo. Ele não tinha aquilo dentro dele. É muito similar essa história ao de um outro personagem que participou do grande avivamento inglês. Acho que vocês devem conhecer como John Wesley, né, o fundador da igreja metodista. Uma situação muito parecida, viveu isso também lá no século 17, se eu não me engano. Pastor, me corrija se estiver errado. Mas John Wesley, na sua viagem para os Estados Unidos, já era um pregador, estava indo assumir uma congregação nos Estados Unidos, passou por uma tempestade terrível, e ele, desesperado, com medo de morrer, e alguns outros crentes moráveis dentro do barco, tranquilos, cantando, louvando a Deus. Ele: como vocês podem estar tranquilos em meio à tempestade? E aquilo perturbou Wesley tanto que ele foi para os Estados Unidos, voltou para a Inglaterra e não tinha se resolvido com isso. Até que um dia ele, ouvindo uma mensagem sendo pregada a respeito de Romanos 1:17, quando fala que o justo viverá pela fé, a mesma passagem que muito tempo antes despertou em Lutero o desejo da reforma, John Wesley teve ali aquela experiência que ficou conhecida como o dia do coração aquecido, onde ele entendeu que a salvação vem pela fé. Ela não é meritória. A salvação, ela não é uma obra minha. Ao contrário do que a Igreja Católica pregava e ainda prega, que o homem, ele contribui para a sua salvação, tanto Lutero quanto John Wesley só tiveram paz nos seus corações quando eles entenderam que a salvação não dependia deles. A gente hoje vive num mundo que quer ter controle sobre tudo, não é verdade? A gente hoje faz de tudo para controlar o tempo que a gente sai, que a gente vai chegar em tal lugar. A gente tenta controlar tudo que a gente pode, controlar a nossa saúde, vai ao médico regularmente, cuida da alimentação. A gente quer controlar tudo que a gente puder. A gente ouve muito hoje, principalmente nessa nossa era de coaches, de que você pode. O que você sonhar só depende de você. Vai lá e faça, né? Você pode chegar onde você quiser, é só você trabalhar, é só você mudar o seu mindset, que você consegue chegar onde você quiser. Era o que Lutero e John Wesley não conseguiram fazer em relação à salvação. Mesmo mudando o mindset deles, mesmo fazendo de tudo, se confessando, fazendo penitência, mesmo sendo crentes assíduos, mesmo sendo pregadores da palavra que eles já eram, ainda assim eles foram incapazes de alcançar aquilo que eles mais queriam, que era a salvação. E a história desse homem que a gente acabou de ler, aquele jovem rico, ele era um homem numa posição muito boa. Ele era um homem que, como a Bíblia fala, não só aqui, mas também a Bíblia vai falar no livro de Lucas, onde também se conta essa história, que ele era um homem de estatura social. Ele era um homem importante, né? Ele era jovem, Mateus vai destacar essa mesma história, que ele era jovem, ele era uma pessoa de destaque, ele era provavelmente um chefe de uma sinagoga. E aqui, quando fala de jovem, a Bíblia chama de jovem, naquela época jovem era um pouquinho mais velho, não tinha o termo de adulto, né? Você era jovem ou já velho, já maduro, né? Então ele era um jovem de aproximadamente uns 40 anos, talvez, né? Ele era virtuoso, como ele diz aqui, ele observava a lei. Ele observava, ele conhecia a lei. Mas apesar de tudo isso, ele era vazio. Ele tinha aquela mesma inquietude que tinha John Wesley e Martinho Lutero. E muitas vezes, muitos irmãos dentro da igreja, apesar de assíduos, apesar de frequentar cultos, apesar de fazer o seu devocional, de ter a sua leitura na Bíblia, às vezes ainda tem lá no coração de alguns irmãos aquela, ainda não tenho essa certeza, ainda me falta algo para eu conseguir ter aquela paz que eu tanto busco. Numa situação dessa, diante de um vírus como esse que ceifou a vida de tantas pessoas, de tanta incerteza, uns falam uma coisa, outros falam outra, um mundo tão confuso, tão polarizado como a gente vive, ter medo da morte talvez tenha se voltado a ser comum, ou ao menos pensar na morte. Pessoas que às vezes viviam já tranquilas, a morte voltou a falar assim: olha, eu existo, e eu posso vir e arrebatar alguém sem que essa pessoa espere. Então esse jovem, ele era tudo isso: importante, rico,
alguém, apesar de a Bíblia chamar de jovem, mas que era maduro, era experiente, observava a palavra, tinha virtudes. Veja que, ao contrário do que a Bíblia fala da história de Zaqueu, que é uma história que a gente pode traçar para o mesmo tema, que enquanto que a Bíblia destacava que Zaqueu era publicano e ladrão, esse jovem, ninguém fala nada dele. Esse jovem, ele tinha uma vida que, se você olhasse, você falava assim, olha, eu quero ser como ele. Ele era uma meta, sabe, um exemplo, mas ainda assim, ele era vazio. E é interessante que ele reconhece em Jesus alguém acima dele, né? A Bíblia vai dizer que ele, quando Jesus se pôs ao caminho, ele correu em direção a Jesus. Isso é algo de a gente destacar, porque alguém importante naquela época jamais corria em direção a outra pessoa. Era uma desonra alguém que fosse importante correr em direção a outra. Você não veria ninguém de respeito correndo na rua naquela época, né? Você não veria aquela pessoa apressada. E ele, ainda assim, ele reconhece em Jesus alguém tão grande, tão importante, alguém que talvez tivesse a resposta que ele precisava, que ele não liga para o status social dele, ele corre em direção a Jesus. Ele se esforça para ir até Jesus. Ele faz a parte dele para ir até Jesus. Mas o que a gente vai ver é que, aparentemente, para esse homem a salvação era impossível. Se nós voltarmos lá no nosso texto que nós acabamos de ler, ele diz para Jesus lá no versículo 18, né? Não, primeiro, no versículo 17, que ele diz lá no finalzinho, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E logo Jesus responde, né? Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Ele, na verdade, ele conseguia entender que ele precisava de Deus. Ele só não entendia o que ele precisava, da forma como ele precisava. E apesar desse homem ter aquelas virtudes, ele cometeu 2 equívocos muito graves. O primeiro erro foi de interpretação. Ele não entendeu que a salvação não era meritória. Ele não entendeu que, por mais que ele estudasse a Bíblia, ele não entendeu que a salvação não dependia dele, que a salvação era algo independente dele. E o segundo erro desse homem foi que ele fez uma autoavaliação boa demais. Você veja que ele pensa que ele era capaz de cumprir a lei. Quando Jesus fala assim, olha, não matarás, Jesus acaba descrevendo toda a lei para ele, ele diz, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Olha, tudo que o Senhor, tudo que a palavra de Deus diz, todos os mandamentos que foram ditos, eu tenho observado, eu olho, tudo isso eu olho. Então ele se colocou numa situação de que, olha, eu estou fazendo isso, eu estou me esforçando, olha como eu estou indo bem, sabe, tem ali 10 mandamentos, 8 eu estou bem, 2 eu tenho que melhorar um pouquinho, mas eu estou indo. Só que ele não havia entendido que por trás daquele bom homem que ele era, e por mais que ele tentasse cumprir os mandamentos, existe uma coisa que é inegável para a gente. O coração do homem, desde a queda de Adão, é inclinado para o mal. O nosso coração é totalmente inclinado para fazer aquilo que desagrada a Deus. E como Paulo vai deixar muito claro em Romanos, ele começa descrevendo em Romanos 1 e vai em Romanos 3 em diante, Paulo vai dizer que não há um sequer que faça o bem, não há um sequer que compreenda o bem. E talvez você me responda assim, não, mas calma aí, existem pessoas que são caridosas, existem pessoas que fazem sim, que são altruístas, são pessoas que abrem mão às vezes da própria comida, da roupa do corpo para dar para outra, mas ainda assim, por melhor que essa pessoa seja, ela não consegue cumprir todos os mandamentos de Deus. Quando Deus ele institui as suas leis, quando Deus escreve aqueles mandamentos, ele não fez isso para fazer o seguinte, olha, vai lá e cumpra. O que Deus estava fazendo era, olha, eu sou santo, e essa daqui é a minha santidade. E você vai tentar, mas você não vai conseguir sozinho. A lei de Deus, ela nos expõe. Quando nós olhamos para os mandamentos, nós olhamos para Deus, para as leis de Deus, nós não estamos ali olhando simplesmente para regras de conduta social. Os judeus entendiam que eram regras. Tanto que não só esse homem, mas como os fariseus, eles falavam assim, não, eu sou
cumpridor da lei. Mas o que Jesus vai falar? Olha, mas se você diz que não adultera, mas olha de forma indevida para uma mulher do seu lado, você já adulterou. Olha, você diz que não matou ninguém, certo? Mas um irmão na igreja que está do seu lado, você não fala com ele, e por você ele poderia morrer. Parabéns, você se tornou um assassino. Às vezes você está aqui na frente, num cargo numa igreja, e a gente está aqui apenas para cumprir a vaidade. Eu poderia muito bem estar aqui nesse momento, hoje, falando de vocês da palavra de Deus de forma correta, biblicamente correta, centrada, e estar aqui apenas para o meu orgulho. Para que vocês olhassem daí e falassem, olha, viu como ele fala bem? Olha como é que ele conhece a Bíblia? E isso ser apenas uma satisfação e um orgulho meu. Porque o nosso coração, ele é enganoso. E esse jovem não tinha entendido isso. Ele achava que as leis de Deus eram regras, e se eu cumprir, está tudo certo. Mas na verdade as leis de Deus, elas revelam a santidade de Deus. E ao mesmo tempo que elas revelam a santidade de Deus, elas revelam a nossa incapacidade de cumpri-las. Elas são como um espelho que reflete ao mesmo tempo a imagem de Deus, santo, e reflete a nossa imagem pecaminosa. Quando a Bíblia diz que que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, é porque ela te corta e te fere. Porque numa pregação, numa leitura que você faz, você vê assim, caramba, eu estou muito mal. Olha como Deus é santo e olha como eu sou pecador. Olha como eu sou tão podre diante de Deus. Mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus, ela toca nessa sua ferida e ela expõe quem você é, ela também traz cura e traz paz. Quando ele diz, olha, venham a mim, todos estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ao mesmo tempo que a palavra de Deus, ela toca na nossa ferida e nos humilha, ela também nos dá a oportunidade de sermos exaltados com Cristo Jesus. E essa é a maravilha do Evangelho, que infelizmente muitas igrejas já esqueceram, porque como esse jovem rico, estão mais preocupadas com riquezas. Muitas igrejas estão mais preocupadas com aparência, em serem igrejas cheias, lotadas, de pessoas ricas e prósperas, de pessoas que todo dia contam um testemunho de que venceram, que contam um testemunho de que prosperaram, que contam um testemunho de que conseguiram algo impossível financeiramente. Mas quando no fundo, Jesus está dizendo para ela assim, olha, vende tudo que tem, larga esse ídolo que você tem no seu coração e me segue. O convite que Jesus fez para esse jovem não está relacionado à riqueza em si, mas a um ídolo do coração. João Calvino, também um dos reformadores, vai dizer que o coração humano é fábrica de ídolos. O nosso coração fabrica ídolos a todo instante. E isso é a mais pura verdade. Porque quantas pessoas não tem alguém em que fala, não, essa pessoa para mim é tudo. A gente vê isso na política, no esporte, a gente vê isso na arte, a gente vê isso, às vezes dentro da igreja, não, aquele pastor Zenildo para mim, não fala de todo mundo, menos do pastor Zenildo. Mas para mim é verdade, tá, gente? Não fala dele, não. E as pessoas, às vezes, têm tantos ídolos dentro de si que elas não conseguem largar esse ídolo. E qual tem sido o teu ídolo? Será que tem um ídolo no seu coração? Alguém que tem feito com que você esteja mais apegado a esse ídolo? Pode ser uma pessoa ou algo. E a gente tem que a todo tempo examinar o nosso coração, porque a gente vê lá no deserto, Moisés falou, olha, fica aqui pessoal, eu vou ali em cima no monte e já volto. Quando ele voltou já tinha bezerro de ouro. Ele foi, voltou e o povo já tinha desandado. Então a todo tempo, e às vezes a gente acha assim, não, mas nessa passagem eu sou Moisés. Não, eu particularmente tomo cuidado porque eu sou o povo também. Se eu não tomar cuidado, meu coração arranja um ídolo, e arranja fácil. E aí quando Jesus fala assim, olha, só uma coisa te falta, e aquele jovem bate o coração, ele fala, Jesus, isso não. Isso não. E ele dá as costas e vai embora contrariado, porque ele não foi capaz de entender o que estava diante dele. Ele não foi capaz de compreender a riqueza do Evangelho. Ele não compreendeu que não era pela força do braço que ele ia ser salvo. Ele não conseguiu compreender que ele precisava abrir mão dele mesmo para conseguir ser salvo. Porque quando nós somos imitadores de Cristo,
nós precisamos fazer o que Cristo fez. E a Bíblia vai dizer que ele abriu mão da sua glória, se fez servo. E a gente não quer abrir mão, às vezes, da nossa glória. Se o próprio Deus foi capaz de humilhar-se a si mesmo, como eu posso ainda permanecer no alto da minha soberba? Se o próprio Deus, Criador de céus e terra, o Deus que criou absolutamente tudo que você vê, ele foi capaz de se humilhar, ainda assim eu vou ser soberbo? Eu vou continuar abraçado ao meu orgulho, porque eu não quero reconhecer que eu preciso mudar? Eu não quero reconhecer que diante dele eu sou nada? Esse homem não foi capaz. E o mais interessante é que, lá no versículo 23, Jesus olha ao seu redor, disse aos discípulos: olha, que dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E aí, para a gente entender o que Jesus está dizendo aqui, e principalmente entender a reação dos discípulos, que lá no 26 diz que eles ficaram sobremodo maravilhados, e dizendo entre si: então quem poderá ser salvo? Para que você entenda isso, na cultura judaica, um homem rico era um homem de Deus. Sabe, para eles, uma pessoa rica e próspera significava que ela era mais próxima de Deus. Um rico, naquela época, ele tinha riqueza, e o judeu entendia assim, que ele tinha riqueza, porque Deus era com ele, Deus caminhava com ele, Deus estava com ele. Então, se aquele homem era chefe de sinagoga, se aquele homem tinha muitas riquezas, era porque ele era íntimo de Deus. Ele tinha intimidade com Deus. E aí, quando Jesus fala, olha, quão difícil é para os ricos entrarem no reino de Deus, os discípulos falam assim: perdi. Então não dá. Se o cara é rico, é íntimo de Deus, se ele está perto de Deus, é chefe de sinagoga, Deus abençoa ele tanto que ele tem tudo que eu sempre quis ter e eu não tenho, eu sou pobre, então eu estou muito longe de Deus. Os discípulos também não entenderam o que Jesus estava dizendo. Eles também tinham o mesmo pensamento daquele jovem, o mesmo pensamento de que as obras vêm antes da salvação. Colocava ali o carro na frente dos bois. O mesmo erro de Lutero, de John Wesley e de muitos irmãos que estão dentro da igreja e vêm todo dia e oram em jejum, correndo atrás da salvação. Quantos irmãos não passam a sua vida correndo atrás de serem justificados diante de Deus? Quantos irmãos não passam as suas vidas correndo atrás de alcançar graça diante de Deus, de serem favorecidos porque fizeram alguma coisa? Eles se esforçam dia e noite para poder chamar a atenção de Deus. Sabe, tem aquela música Olha Para Mim, né, do Toque no Altar, olha para mim, eu quero que o Senhor olhe para mim, eu estou aqui chamando a sua atenção, Deus. Quantos irmãos não fazem isso? E correm atrás do vento, e correm atrás de uma ilusão, e tentam buscar algo que é inalcançável. A salvação para qualquer um de nós é algo inalcançável. Ser salvo é algo inalcançável, é algo impossível para você. Você sabia disso? Que ser salvo é impossível para você? Vamos ler o que Jesus falou? Vamos lá no 26. Talvez vocês estejam falando assim: pastor Zenildo, o senhor traz um maluco que diz um negócio desse, pastor, agora. O senhor pregando de salvação, pastor Zenildo, todo domingo falando de salvação na igreja. Vem um maluco, ele chama um amigo, que é amigo da onça. Mas vamos lá no versículo 26. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Talvez seja a pergunta que você pode estar falando para mim agora, né? Já que eu disse que para você é impossível, você está falando assim: então me diz aí, quem pode ser salvo? Né? Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, no 27, Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: o que Jesus disse? Leia em voz alta para mim, por favor. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Entender? É impossível, a salvação é algo impossível para qualquer homem. Para qualquer homem a salvação é algo impossível, mas não
para Deus. Talvez quantas vezes você já deve ter lido ou ouvido alguém, ou visto alguém usar esse versículo de forma errada, né? Para Deus não existe impossível, né? Relacionado a algum problema que a pessoa está passando, relacionado a uma situação no trabalho. Não, confia que para Deus tudo é possível. Mas o que Jesus está falando aqui não é sobre uma situação da vida, não é sobre uma dificuldade que você está no trabalho. Esse versículo aqui não é sobre uma dificuldade que você está na sua saúde, às vezes, poxa, eu estou enfrentando uma doença terminal. Olha, não, para Deus tudo é possível. Não, esse versículo vai mais do que isso. Vai mais do que uma cura sobrenatural. Esse versículo vai muito além de qualquer problema financeiro que você esteja passando, vai muito além de qualquer milagre que você precise na sua vida. Esse versículo ele vem dizer o seguinte: é impossível para o homem ser salvo. Mas calma, que para Deus não é. E os lemas da reforma, entre eles um dos lemas, aquilo que ficou conhecido como as 5 solas, uma dessas solas é sola fide, somente a fé. Somente pela fé somos salvos. E é por isso que o crente de verdade, é por isso que, a exemplo de John Wesley e de Lutero, que tiveram paz quando entenderam esse versículo, nós podemos ter paz quando entendemos que a salvação ela é pela fé. E a fé, para que fique bem claro, porque até isso é deturpado nos dias de hoje, a fé não é algo que, não é um otimismo em alguma coisa. Fé não é aquela coisa que às vezes fala assim, não, eu estou procurando um trabalho, não, tenha fé que você vai conseguir, vai lá com atitude, tenha fé que você consegue. Fé não é isso. Fé não é isso, isso é esperança, isso é otimismo, isso é outra coisa. A fé que a palavra de Deus diz, que a palavra de Deus se refere, é confiança naquilo que Deus disse. Isso é fé. Fé não é confiar no abstrato. Fé é algo sólido, palpável. Se Deus prometeu, eu posso descansar que Ele vai cumprir. E a palavra de Deus diz que somos salvos pela fé. E eu tenho que descansar nisso. Quando Ele diz que perdoou os nossos pecados foram perdoados, é porque eles foram. Quando o Senhor Jesus diz que aquele que começou a boa, Paulo vai falar que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Sabe que boa obra é essa? Salvação. Aquele que começou a boa obra, aquele que lá no princípio, ainda no Éden, quando Adão peca, aquilo não foi por acaso. Adão não surpreendeu a Deus. Adão não tomou Deus de supetão e Deus falou, e agora o que eu faço? Aquilo já fazia parte do plano de Deus. Porque Jesus não é um plano B de Deus. Jesus não é um plano que Deus criou o universo, criou tudo, botou Adão e Eva, e quando eles pecaram, Jesus, o que eu vou fazer agora? Ah, não, vou ter que mandar o meu filho, porque agora aqui, né, eu queria que fosse tudo certinho. Não, não é isso. Sempre existiu um único plano de Deus. O único plano para a nossa salvação, que Ele enviaria o seu filho, e esse viveria como nós vivemos. Às vezes você pode pensar, por que Jesus teve que passar como criança, como adolescente, como jovem, como adulto, até que Ele morresse? Ele não poderia ter vindo como adulto e já morrido na cruz? Não, para que Ele como criança sofresse as nossas dores de criança, para que Ele como adolescente sofresse as nossas angústias de adolescente, para que Ele como adulto sofresse aquilo que você e eu sofremos hoje. E Ele passou por tudo isso e não pecou jamais. Então, quando Ele diz que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la, eu posso ter paz, eu posso ter fé. Porque por mais que eu me desvie, por mais que às vezes o mundo tente me afastar, por mais que às vezes eu possa tropeçar, eu posso ter confiança naquele que um dia me chamou, naquele que um dia tocou no meu coração, abriu os meus olhos, tirou a venda dos meus olhos e eu pude ver essa obra de salvação. Aquilo que John Wesley chamava de graça preveniente, que é quando Deus tira a venda dos olhos e fala, olha, eu estou aqui, para onde você vai? Venha para o meu lado. E aquele homem é transformado, é regenerado, e aquele que nasce de novo, ele pode ter confiança, ele pode ter segurança em Cristo Jesus. Ele pode ter a segurança de que Deus cuida dele. Quando eu passo por um momento de tentação, por um momento de dificuldade,
Por mais que às vezes eu erre, eu posso dobrar o meu joelho e falar: Senhor, me ajuda a ser melhor do que eu fui ontem, me ajuda a ser melhor do que eu fui hoje, me ajuda nessa caminhada. As minhas forças não são capazes de me levar até lá, mas eu sei que eu posso confiar no Senhor, porque Ele nos comprou a preço de sangue. E se fomos comprados a preço de sangue, e sangue do Cordeiro, não há ninguém que possa te tomar das mãos de Deus Pai. Não há ninguém que possa arrebatar a tua vida das mãos de Deus. Se fomos comprados por preço de sangue, não há ninguém que possa me tirar do caminho. E é por isso que aquele que está de pé cuida para que não caia. E como é que cuida? Confiando em Deus, depositando a sua fé, não no abstrato, mas naquilo que é sólido, que é palpável e que tem se cumprido dia após dia. A palavra de Deus. Eu posso confiar, eu posso ter paz, eu posso ter tranquilidade. E os discípulos, para a gente terminar, eles vão dizer mais para frente: poxa, mas e nós que tudo deixamos? Nós deixamos tudo. E aqui pode parecer até algo bom vindo de Pedro, mas Pedro na verdade está se questionando: poxa, e nós que deixamos tudo? Nós não éramos ricos, né? Lembrando que o rico era considerado próximo de Deus, íntimo de Deus, então eles já não eram tão íntimos assim, porque eles eram pescadores, eram pessoas comuns, então eles já não se sentiam tão íntimos de Deus assim, e eles ainda assim abriram mão de todas as riquezas. Ou seja, no conceito judaico, os discípulos de Jesus eram os mais longe que tinham de Deus, porque eles não tinham nada. Eles eram aquele ser, aquela criatura mais distante de Deus eram eles. E eles às vezes se pensavam e perguntavam assim, mas Jesus vai dizer: olha, em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado pai, mãe, casa, por amor de mim e por amor do Evangelho. E esse é o segredo, irmãos, para que a gente possa ter uma vida e uma vida em paz. É responder ao amor de Deus com amor. A Bíblia vai dizer que nós, lá em João, que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quando Deus ele manifesta o seu amor nas nossas vidas, nós devemos retribuir com amor. E esse amor ele se manifesta em prática, ele se manifesta em obras. Uma vez que eu fui salvo, alcançado pela graça, essa graça me transforma e eu sou capaz de retribuir esse amor a Deus. E quando eu retribuo esse amor a Deus, eu retribuo, e isso é notório, é visível na minha vida. Não é só uma mudança de hábito. Você pode dizer o seguinte: olha, de hábito muita gente muda. Eu conhecia gente que fumava e hoje parou de fumar. Eu conhecia gente que usava drogas e hoje não se droga mais. Eu conhecia gente que roubava e hoje não rouba mais. Mudança de hábito qualquer pessoa pode ter. Mas uma mudança de novo nascimento só pode ser gerada pelo Espírito Santo. Só nasce de novo aquele que nasce do Espírito, que nasce, é uma nova criatura, e essa nova criatura responde a Deus em amor. Antes ela amava o pecado, agora ela ama fazer o que Deus quer. Antes ela tinha um apreço pelas coisas do mundo, hoje as coisas do mundo a enojam. Aquela pessoa que antes vivia para si mesmo, para se satisfazer, hoje ela tem desejo de viver para a glória de Deus. É algo que muda tanto, muda o interior, que aquela saudade de viver o passado, ela não existe mais. E eu passo a ter uma fé com obras, como o Tiago vai falar. Uma fé viva, porque além de crer e confiar em Deus, essa fé é capaz de transformar a minha vida e transformar aquele ao meu redor. E é isso que nós temos que ter, essa motivação. A motivação para você sair de casa e vir para a igreja, a motivação para você ler a sua Bíblia, para você se dedicar a ser um cristão cada vez mais próximo do exemplo de Cristo, é o amor por Deus. Amar aquele que te amou, aquele que foi capaz de abrir mão de tudo, de abrir mão da sua glória, vir ao mundo, passar por todas as suas dores e as suas dificuldades, não pecar, ser humilhado numa cruz, mas hoje Ele é Senhor e Rei. Ele reina e vive para sempre. E para que nós possamos estar com Ele nessa glória, o único esforço que nós temos que fazer é amá-lo. E isso não é um esforço.
Isso é uma retribuição, é uma gratidão. Porque não há nada que você possa fazer pela sua força para retribuir um amor tão grande. Então apenas olhe para a cruz, reconheça o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, entregue-se a Ele, viva conforme a palavra dEle, alimente-se da palavra dEle e peça a Ele todos os dias: Senhor, me faça uma pessoa melhor, me faça ser mais parecido com o Senhor, me faça mais próximo do Senhor. Eu quero cada vez mais ser um imitador de Ti, ó Deus. E a obra que Ele começou, Ele irá concluir. Pela graça e misericórdia do nosso Deus, Ele tem operado em nós tão grande salvação. Nós podemos descansar, ter paz. Assim como há muitos anos atrás, Martinho Lutero, John Wesley conseguiram entender esse texto, que o Espírito Santo possa falar no nosso coração e que a gente possa ter paz e segurança em Cristo Jesus, porque a graça dele nos alcançou e nos salvou e nos resgatou. Se talvez você tenha chegado aqui essa noite, se talvez você esteja nos assistindo aqui essa noite, e às vezes no seu coração bate uma dúvida, bate uma incerteza a respeito da sua salvação, se você às vezes fica com dúvida, se às vezes tem aquela voz e fala assim: olha, você não merece a Deus, não vai na igreja não porque você não merece, olha o que você fez, olha o que você faz, você não merece. Concorde com essa voz e diga: é verdade, eu não mereço, mas eu não preciso merecer, porque o mérito não é meu. Quando um dia estivermos na glória diante de Deus e que o livro da vida for aberto, quando Deus for olhar para a nossa vida, Ele não vai olhar simplesmente a minha vida. Ah, é o Jorge que está ali, e o Jorge vai ser pesado na balança, e se for pesado eu somente, eu estou em falta, eu perdi. Mas quando Deus abrir ali o livro da vida e que nosso nome estiver lá, os méritos não serão os nossos méritos, mas serão os méritos de Cristo Jesus. E aí o que Deus vai falar para a gente: olha, vem, a tua fé te salvou, a tua fé em Cristo Jesus. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé, para que nós possamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, pelo teu infinito amor, ó Pai, porque com o amor o Senhor nos alcançou, com o amor o Senhor nos transformou, ó Pai, e com o amor o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, é bem verdade que muitas vezes as situações da vida nos fazem questionar, ó Deus, questionar a nossa fé, questionar a nossa salvação, a nossa conduta, ó Pai, mas graças a Ti, ó Deus, podemos descansar, porque a Tua obra, ó Pai, em nossas vidas, ela é eficaz, ó Deus. Nós podemos descansar porque o Teu Filho um dia, ó Deus, se entregou por nós naquela cruz, ó Pai, e alcançou para nós tão grande salvação. Nós que outrora éramos inimigos de Deus, hoje fomos reconciliados pelo amor de Jesus Cristo. Então, ó Pai, traz ao nosso coração paz. Paz, ó Deus, em um mundo tão conturbado, em um mundo tão difícil, com tantas informações, em um mundo onde somos bombardeados por opiniões, por ideologias, somos bombardeados por incertezas, inseguranças, ó Pai. Muitas vezes as nossas pernas, ó Deus, ficam fracas e quase caímos. Mas nos sustenta, ó Deus, nos sustenta, ó Deus, no caminho, para que nós não venhamos cair e pecar contra Ti, ó Pai. Guarda o nosso coração, ó Deus, nos guarda, ó Pai, para que possamos viver, ó Deus, uma vida conforme a Tua palavra, para que possamos, ó Pai, combater o bom combate, ó Deus, e concluir essa carreira. Ó Pai, que nessa noite só possa, ó Deus, continuar falando ao coração de cada um que aqui está, aquele que assiste, ó Deus, completando aquilo que foi dito e que não foi dito, ó Deus, para que o Senhor possa, ó Pai, ser, ó Deus, o nosso verdadeiro amor, o nosso motivo, ó Deus, de viver. Nós, ó Deus, te agradecemos por essa palavra, ó Deus, agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Agradeço ao pastor Zenildo a oportunidade. Aleluia. Grande prazer, e que
Deus possa continuar abençoando o Jorge cada dia, nessa disposição de pregar a palavra e de anunciar a palavra. Nós estamos encerrando, quero só lembrar os irmãos que você que está em casa pode se comunicar com a gente. Tem um QR Code aí do meu WhatsApp e você pode entrar por ele que você vai se comunicar diretamente comigo. Também na descrição do link aí no YouTube. Quero conhecer você. Se você quiser uma oração, precisa de alguma orientação, estou à sua disposição. E todos nós estamos aqui, adorando a Deus, louvando a Deus. Semana passada foi um culto abençoador, onde recebemos tantos irmãos à comunhão e outros irmãos que já estão para ser recebidos. Então nós vamos estar caminhando sim, vamos continuar orando uns pelos outros. Temos grandes desafios, vivemos ainda um tempo difícil, mas Deus está no controle. Acima de tudo, viva o Evangelho com alegria, com paz, que não seja só um título, mas seja a essência da nossa vida, viver como Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos receber a bênção, vamos estar encerrando com a bênção. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus, o Filho, a comunhão, a consolação, o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, esteja com o povo de Deus aqui presente, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe, sinta-se abraçado em nome de Jesus.
outros em uma aliança eterna. Somos na graça de Jesus, nós somos no amor de Deus e Pai, nós somos comunhão do Espírito, em uma aliança eterna.